Nós vamos falar de conteúdo, capacitação e treinamento, tudo junto e reunido num grande evento promovido pela Única Serviços. Tempo de Condomínio. Olá pessoal, sou Diego Oliveira, começando aqui mais um programa Tempo de Condomínio, podcast diretamente aqui do estúdio da Tempo FM. Esse programa que é feito para você síndica, para você síndico, gestor condominial. De antemão já te convido a acompanhar o nosso canal do YouTube, que está aqui ó, nos caracteres Tempo FM Oficial. Já segue a gente, já compartilha aí no grupos dos moradores, no seu grupo de prestadores de serviço. Hoje o tema bem importante, nós vamos falar de conteúdo, capacitação e treinamento, tudo junto e reunido num grande evento promovido pela Única Serviços. Eu tenho a grande honra de receber aqui na nossa bancada Hilda Magalhães, ela que é sócia-diretora da Única Serviços. Seja bem-vinda, Hilda. Fala um pouco aí sobre esse grande evento. Ô Diego, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Nós estamos mais uma vez proporcionando aí esse evento, que é a segunda edição esse ano. Estamos aumentando o tamanho do evento e com o objetivo de treinar, na realidade, atualizar os nossos síndicos e outras pessoas que tenham interesse, os síndicos que hoje já fazem parte da Única e também os que são no mercado, que tenham interesse. A gente vai deixar a informação aí para quem tiver interesse já participar conosco. A gente está convidando pessoas do mercado que são bastante especialistas nos assuntos. Os assuntos que nós devemos levar é a NR1 para os condomínios. Nossa, qual a noção? Muito atualizado, né? E também a gente está querendo trabalhar, mostrar para vocês mais um assunto que, além de tempo de NR1, também a reforma tributária. A reforma tributária, que não impactos. está, que logo aí, daqui a 6 meses ou menos, já está atual. Né? Ou seja, é um assunto que a gente já tem que ir se preparando, então estamos trazendo contadores especialistas nesse assunto para estar fazendo esse treinamento, demonstrando os conhecimentos e para os síndicos e as pessoas que estiverem presentes. Antes de a gente falar diretamente desse curso, que eu acho assim, a iniciativa fantástica da Única, a gente vê poucos encontros, né? Poucos cursos voltados para a parte mais técnica, né? E acho que esses dois assuntos aí, inclusive a gente já tratou especificamente lá no início, acho que de março, nos primeiros episódios aqui do nosso projeto, a gente trouxe esses temas de formas separadas, mas eu acho que hoje, né, em julho, já estamos no mês de julho, o conceito já está bem mais aprimorado em relação aos especialistas, né? E são temas extremamente delicados. Mas vamos falar de Única, para quem não conhece ainda a Única Serviços. Sou suspeito, né? A gente tem uma parceria, independente aqui do projeto, a gente tem uma consultoria lá na empresa. Participei do início lá da empresa da jornada. Mas fala para as síndicas, os síndicos, como é que é o trabalho, como é que é o serviço, onde é que vocês prestam, né? Qual é o serviço que vocês entregam para o mercado? E conta um pouco da tua trajetória na empresa, como é que se constituiu, como é que a empresa está hoje no momento. Diego, a Única, a minha irmã, que era a antiga dona, primeira dona da Gestart, fundadora da Gestart, ela trabalhava só com administração, que Gestart, acho que quem nos ouve sabe que é uma empresa de administração. Na ocasião, ela era a proprietária da Única, da Gestart. E aí, por iniciativa, por interesse até dos próprios clientes, dos síndicos, por que a senhora não tem uma empresa de mão de obra também? E aí foi que nasceu a ideia de a gente ter a Única, que era uma empresa voltada para a mão de obra para condomínio naquele primeiro momento. Então, depois eu morava em São Paulo, trabalhava na Telefônica, fiquei meus bons anos lá e resolvi vir embora. Cearense paulista. Resolvi vir embora para Fortaleza, com o objetivo de ficar já tranquila, mas aí ela me convidou para trabalhar com ela. Eu achei interessante. Foi em que Isso há 18 anos atrás, foi quando iniciou a Única. E no fim a minha irmã
passou a empresa, vendeu a empresa, e eu acabei ficando com a Única, a empresa da administração, e eu fiquei com a empresa de mão de obra. Hoje o grande E assim diferencial da Única, hoje vocês atuam além de condomínios, tem outras áreas também, né? O que que é. se pode esperar aí de grande diferencial, ou qual é a principal marca da Única aí, comparada à concorrência? É. A gente não consegue fazer muita coisa em relação a valores, até porque o nosso mercado é um mercado que todo mundo conhece, é muito cheio das suas próprias regras, mas a gente vai dando o que a gente tem de melhor em relação a como cuidar das pessoas, que acho que é o grande diferencial que eu vejo na Única, é o que eu tento passar tanto para a equipe de supervisão, a equipe de coordenação, e de atendimento mesmo, é cuidar bem da nossa matéria-prima, que são os nossos São funcionários. as Eles pessoas. têm são as pessoas, os funcionários que, a gente está com uma dificuldade muito grande de mão de obra, mas a gente tem que cativá-los, tem que trazê-los para perto da gente. Então essa é o nosso principal mote. Hoje nós não fazemos só condomínios, a gente já faz, a parte comercial também, já temos alguns clientes comerciais, e temos uma novidade no nosso mercado, que é hotéis e flats, que a gente está entrando aí no mundo novo, Bacana. um mundo bastante interessante, desafiador, mas é um mundo muito interessante. Para quem está acompanhando agora e tem uma dificuldade, inclusive na contratação, de entender o custo final, né, de um colaborador, às vezes eu me deparo em algumas consultorias, o síndico ou o gestor não entende como é que o colaborador recebe um salário e o custo dele, né, na terceirizada, é uma impressão que é muito mais caro, muito mais alto. E o que é que você pode passar para esses gestores, inclusive quem tem da mão de obra própria, o que é que deve ser considerado na avaliação de uma comparação entre um funcionário próprio e um terceirizado? Na realidade, Diego, as diferenças não são tão altas. Primeiro porque, assim, tem os sindicatos próprios, existe uma diferença pouca em relação a salário propriamente dito, mas Salário as base, né? obrigações salário básico. As obrigações, elas são, as mesmas. Lógico que de terceirizada, ele tem um salário um pouquinho maior, tem os benefícios um pouco maior, isso hoje em dia, na dificuldade de mão de obra, talvez seja interessante, Sim. né? Isso faz com que a visão do síndico que tem mão de obra própria pode ser, mas é muito maior. E, obviamente, a gente não trabalha de graça, Sim. tem que ter um Tem valor que ganhar que é o também, né? nosso custo, né? Mas que também não é tão diferente, porque, de qualquer forma, e ainda mais aí com a mudança da situação tributária, os síndicos, mesmo de mão de obra própria, vão ter isso muito mais claro na frente deles. Sim, Porque sim. eles vão ter que pagar também, assim como a gente hoje já paga. E todas as obrigações legais que a gente paga, os de mão de obra própria também pagam. Como é que funciona lá a parte de cumprimento da legislação? Acho que também é um grande medo ou receio, né, de quem ainda não migrou para a terceirização, é a responsabilidade, a corresponsabilidade que existe e o medo de a empresa não chegar junto, não pagar lá o 13º, até a questão mesmo das obrigações, né, sociais e o próprio salário. A gente já viu muita empresa começar, iniciar e chega o período de 10º, não ter o dinheiro para pagar o 13º. Como é que vocês tratam isso lá na Única? Na realidade, o que acontece? Quem tem mão de obra própria fica com aquela ilusão de que paga-se só aquele salário, faz a conta só o salário do funcionário vezes aquele mês. Sendo que a gente sabe que as obrigações são muito maiores, como, por Sim. exemplo, 13º. Sim. A gente já teve funcionário, cliente que era mão de obra terceirizada conosco, que virou própria, e quando chega no final do ano tem maior dificuldade para pagar suas obrigações. Então, o nosso... Para que o cliente, o síndico, o condomínio fique tranquilo, uma das coisas que se tem feito hoje com frequência é exigir que a empresa terceirizada, e isso a gente faz bastante, que ela apresente as comprovações. Nós chamamos isso de kit. É um kit que acompanha a nota fiscal e o boleto, que E faz o que com vai que... nesse kit? Nesse kit normalmente vai a nota fiscal e o boleto. O síndico pode até ter um kit próprio.
ou seja, personalizado, ou seja, com o contra-cheque do funcionário assinado, o dia que ele recebeu, a comprovação de que pagou o FGTS, a comprovação de que pagou os benefícios todos que estão lá na convenção. Isso é importante porque, assim, o síndico fica tranquilo e os moradores, quando vão olhar também a prestação de contas, conseguem ver essas comprovações, que é uma coisa bastante interessante para deixar com mais segurança. Até a gente faz esse alerta, né, para você que tem uma empresa terceirizada, solicite o kit da equipe que está alocada no seu posto de trabalho, que é importante deixar claro isso, que a responsabilidade do condomínio em contratar, ela não se exime, porque esse tipo de serviço gera uma corresponsabilidade para quem toma, né? No caso, o tomador do serviço é o condomínio. Então, se a empresa não pagar, se a empresa não cumprir as obrigações, o colaborador ele pode acionar diretamente a própria empresa, mas também o próprio condomínio gerando aí um dano futuro para vocês. Então, importante saber disso. Sei que também lá na Única vocês pagam dentro do mês, né? O salário não tem a história do quinto dia útil. Você estava falando comigo aqui no off. Então, independente do cliente te pagar dentro do mês ou geralmente é sempre pós-competência, né? Subsequente. Lá é desse jeito. Vocês pagam dentro do mês, todo mundo. Felizmente, nós temos conseguido pagar dentro do mês. Tanto os benefícios, seja alimentação, transporte, ainda no finalzinho do mês, para que ele possa iniciar o mês tranquilo, e os salários também. Felizmente, a gente está conseguindo fazer esses pagamentos de uma forma bem firme, pontual, né? Bem pontuais. Muito bom, parabéns. Agora vamos falar do Conexão Única, né? Que é esse grande evento aí que, como você falou, acontece dia 29 de julho. É uma quarta-feira, às 14 horas, no restaurante Coco Bambu Beira-Mar. Eu sei que as vagas são bem limitadas, mas eu já vou deixar aqui um QR Code para você que está acompanhando agora o programa. Tem aí um sorteio que a gente vai definir aí os 5 primeiros que mandaram a mensagem aqui. É só apontar o teu celular, a câmera do teu celular aqui no QR Code. A gente vai separar essas vagas aqui. É uma condição exclusiva do tempo de condomínio que a Única está promovendo. Mas me fala um pouco mais, né? Você comentou que vão ser 2 temas extremamente relevantes. O impacto da reforma tributária, né, no mercado condominial, isso para o gestor que já está prevendo, né, a previsão orçamentária do próximo ano, já está fazendo estudos financeiros. É muito importante ter uma consulta da sua administradora, do seu escritório de contabilidade, do que esse impacto pode gerar, e lá no Conexão Única você vai ter lá especialistas e oportunidade, e também a NR01, né, que fala da questão social. Que fala da questão psicossocial dentro do trabalho, né, dentro da sua atividade, e quem tem a mão de obra própria tem que entender os riscos que eles já podem estar correndo, né? Então, fala como é que vai ser, qual é o período, qual o horário, né, e o que o participante pode esperar desse evento. Eu acho que uma coisa é você assistir, ouvir alguma coisa, outra coisa é você estar presente num evento deste, que não é um evento tão grande, onde você pode tirar suas dúvidas. No evento anterior, a gente viu o quanto foi a participação do pessoal. Com perguntas, a adesão foi muito boa, e a questão da troca de informações, porque, na realidade, não é só o aprendizado. É um network, né, entre os síndicos, os gestores, os especialistas. Exatamente. Isso fez uma diferença muito grande. E agora a gente está trazendo outras oportunidades para outros, e até os mesmos que queiram se cadastrar, não tem problema nenhum. É só olhar aí o QR Code e é só apontar a tua câmera aqui, ó, no QR Code. E participar conosco aí. Eu acho que a gente tem a oportunidade de estar... na realidade, a gente é o segundo evento que a gente está fazendo esse ano, mas a gente pretende fazer mais uns 2 eventos nesse sentido, sempre com temas, e no final da apresentação lá, das palestras do evento, a gente sempre faz uma pesquisa para saber como é que foi a aceitação, e uma coisa que é muito importante é que a gente pede sugestão de temas, porque a gente quer estar trabalhando com temas que sejam muito, muito importantes para o mundo condominial. Bom, você também que é empresário, quer conhecer um pouco mais sobre esse evento, né? Quer patrocinar, quer participar lá, fazer esse network, também pode apontar aqui no QR Code. Eu vou deixar também o nosso contato aqui na tela, que é o 85997026268. Lembrando que é um evento exclusivo, focado para síndico
e gestores, né? Síndicos, gestores condominiais. E o importante, eu achei interessante, Hilda, que o nome, né, já é um nome bem sugestivo, a conexão de conhecimento, conexão de network. Vocês também visam, né, os próprios clientes hoje da base da empresa, né, presenteá-los com conteúdos, com esse momento, mas também abrem para possíveis novos clientes ou pessoas que estão no mercado. Como é que foi essa criação aí do evento? Na realidade, a gente já tinha esse nome, Conexão Única, desde o iniciozinho da Única. Era um processo mais interno, de treinamento mais interno para os funcionários. E aí, esse ano, a gente teve a ideia de lançar esse evento com os assuntos que estão em alta e onde a gente vê que o mercado condominial está precisando. Não só o condomínio, mas todos os que contratam mão de obra terceirizada, que tenham interesse, a gente está abrindo essas oportunidades. Bom, eu sei que vai ter brinde. Tem alguma novidade aqui que a gente não pode dar o spoiler, mas eu sei também que vai ter uma campanha lá para quem participar. E aí eu alerto, né? Você que tem a mão de obra própria, que está precisando migrar para terceirizada, não pode perder esse evento, porque lá a Hilda preparou uma condição especial para você conseguir fazer essa migração, essa virada. A gente sabe que muitas das vezes o condomínio acaba ficando refém porque não guardou o dinheiro do passivo trabalhista, né, Hilda? Fala sobre isso também. É bastante complicado, porque aquilo que eu já mencionei, a gente pode pensar que está sendo mais barato, porque no dia a dia parece realmente mais barato, só que o dinheiro tem que ser guardado. O 13º é um exemplo, mas a rescisão é um exemplo muito mais significativo. É raro a gente ver um condomínio que tem essa provisão guardadinha, né? Eu não e infelizmente, o nosso momento de mão de obra está muito difícil. Então, a gente não consegue mais manter as pessoas como a gente mantinha no começo. A gente tem 18 anos de empresa, eu nunca tinha ouvido e passado por um momento tão difícil de escassez de mão de obra. Né? A gente sabe que não é só nesse nosso mundo, né? No segmento. Mas, de qualquer forma, está muito difícil. E se está difícil para a gente, que é empresa que vive disso, eu imagino para quem tem mão de obra própria. Porque as pessoas começam a faltar, a gente não consegue encontrar pessoas para... Perca operacional, porque não tem como repor. Porque não tem quem repor. Encontrar uma pessoa para fazer a substituição de imediato não está fácil, porque a gente que é especialista nisso está com dificuldade, sofrendo para conseguir. Hoje mesmo a gente teve uma reunião, as pessoas têm interesse, mas se for para fazer diária, mas para trabalhar... As pessoas não têm tanto interesse. E aí, como é que vocês estão trabalhando isso lá? Como é que o empresário, aí é uma visão, né, uma pergunta diretamente para o empresário, o que hoje a Única está fazendo para dar segurança para os novos clientes e para os atuais? Lógico que a gente sabe dessa dificuldade. Eu lembro que no passado existia uma empresa para recrutar, hoje vocês estão com quantas? Na realidade, a gente já está com 3 empresas. Uma mais voltada para a questão de hotéis, tal, que também é um outro mundo, que hoje um mercado específico e que não tem o hábito de terceirizar. Sim. Que é umas coisas novas para eles, que deve ser porque eles devem estar sentindo as mesmas dores que a gente está sentindo no mundo de condomínio. Então, isso faz com que eles acabem se voltando para a gente e a gente tem que procurar. Então, a gente está procurando especialistas, consultores que são especialistas, que nos trazem a mão de obra também, através do SENAC, em associação com o SEBRAE, a gente já fez uma parceria, né, com eles. Além disso, a gente tem mais 2 empresas de recrutamento e seleção. Bacana. Então, além do nosso pessoal interno, porque a gente sai divulgando em todos os lugares. Eu vejo lá o mutirão de contratações, então você que quer indicar alguém também, acessa lá o Instagram da Única, né? Única Servico. E aí você vai ter aí o acesso e o link também da empresa, até para solicitar uma proposta para o seu condomínio. Mas o foco hoje é divulgar o Conexão Única. Então, chame aqui, faça a convocação final, diga o dia, a hora e o que esperar aí desse grande evento. Na verdade, o nosso evento será no dia 29 agora de julho, como o Diego já posicionou, no Coco Bambu, no restaurante Coco Bambu da Beira-Mar. Teremos a presença de especialistas nos 2 assuntos que a gente já divulgou aqui, que é a NR1, voltado ao assunto para condomínios,
e também a questão da mudança tributária que teremos aí a partir mais precisamente a partir do início de 2027. Conto com a presença de vocês, fiquem à vontade para nos contatar, para solicitar vagas. Se não conseguirem lá direto, podem falar com a gente aí nesses contatos que o Diego já informou. Então, conexão única, 29/7, é uma quarta-feira, a partir das 14 horas. O evento inicia rigorosamente às 14 horas lá no Coco Bambu, Beira-Mar. Então, você que quer participar, aponta aqui o teu QR Code ou anota o número que eu vou deixar aqui, o número da nossa produção, 85 99702 6268. Eu já sei que está praticamente lotado, né? Porque na hora que você lança, os seus clientes já querem logo a vaga e a gente abre aí para o público aberto também. Então, essas 5 vagas são exclusivas aqui do Tempo de Condomínio. É só mandar uma mensagem para a gente agora que a gente vai ter o maior prazer em colocar você nesse grande evento 100% gratuito, né? Um grande evento promovido aqui pela Única Serviço. Hilda, queria desejar aí para você sucesso nesse evento. Eu vou estar com você lá, inclusive, né, fazendo todo o cerimonial, né? E também muitos bons negócios para você, sucesso lá na Única com seu time e que esse evento seja mais um sucesso, que eu sei que o primeiro foi. E que venham os próximos Conexões Únicas também. Agradeço muito e quem for participar, por favor, nos traga sugestão de assuntos a serem tratados, que a gente sabe que tem sempre algumas necessidades específicas para a gente ficar sempre mudando os assuntos. Obrigada e até uma outra oportunidade também. Obrigado, Hilda. Olá, pessoal, estou de volta aqui com o quadro Minuto com o Síndico, esse quadro que a gente conversa diretamente com quem faz essa máquina grandiosa, esse grande avião Condomínio Decolar, que são síndicos, que são as síndicas, os gestores condominiais. Hoje na nossa bancada eu recebo a Catiane Silva, ela que é síndica profissional e vai falar um pouco, né, da sua história nesse mercado condominial, também membro da Assocíndicos, a entidade aí oficial que dá suporte para os síndicos aqui do estado do Ceará. Catiane, seja bem-vinda, né? Agora pela primeira vez nesse formato podcast, né? Fala um pouco aqui para os nossos telespectadores sobre a sua jornada, né? O seu início nesse mercado. Conta um pouco dessa vivência aí pra gente. Olá, Diego, muito obrigado por esse convite. Novamente, né, aqui nessa bancada, mas de um formato bem diferente, mais dinâmico. Então, eu estou muito agradecida desde já. Você perguntou como foi que eu entrei no mercado? Bom, vamos aqui lá. A pergunta que não quer calar. Geralmente, os síndicos que entram no mercado condominial não são por desejo, pessoal. Alguém dá aquele empurrãozinho ou empurrãozão. Né? Empurrãozão. Então, queria perguntar, iniciar a nossa entrevista para contar a tua história, como é que foi essa tua trajetória, o início realmente da sindicatura? Na verdade, Diego, a minha formação é fisioterapeuta. É bem diferente, né, da sindicatura. Só que, no final das contas, tudo se resume em administrar, em fazer uma gestão de pessoas, trabalhar com pessoas. Então, não foi difícil para mim. Resumiu bem, viu? Não foi difícil para mim trabalhar dentro da fisioterapia, na área da saúde. Então, já tenho que realmente trazer aquele atendimento humanizado. Já tem uma aptidão enorme, já começa com essa aptidão. E aí, durante 15 anos, também trabalhando com pessoas numa empresa familiar, na área do fitness, né? Também trabalhando diretamente com pessoas, tentando solucionar problemas para as pessoas. Então, não foi difícil de eu entrar dentro do mercado. Mas a forma como eu entrei foi uma coisa muito pessoal. Conta aí pra gente. Vou contar. Eu moro num condomínio que ele já é antigo, né? Já tem 30 anos. Hoje, esse ano completou 30 anos. E aí, durante esse período que eu morava lá, começou a apresentar um problema de estrutura. Eita, olha aí o meu de amigo Galiza aí do CREA, ó, sempre alertando os gestores, olha a inspeção predial. Gente. E eu era só apenas uma moradora que queria o meu apartamento ok. E aí começou até a aparecer aparentemente umas rachaduras e o síndico atual não ligou. Nada. Não deu importância. Isso durou em torno de uns 3 anos. E eu pedindo de uma forma,
né? Bem amigável. Republicana. Isso. Só que teve um momento que eu não aguentei. E aí Você criei. aguentou 3 anos, amigo. Isso, aí eu criei um grupo, porque tinha moradores que nem sonhava que estava acontecendo isso no seu condomínio. E aí quando eu levei... Parênteses, antes de você Sim. concluir. E quantos moradores que Muitos. habitam em condomínio que sequer sabem o que acontece, né? Isso. Então você foi um pingo aí fora do... Foi. E foi atrás, aí continue a tua Foi, e história. aí simplesmente eu apresentei isso em grupo, todo mundo ficou pasmo com a situação e já queria agilidade. E resumindo, o síndico não aguentou a pressão, né? pediu para renunciar. E aí foi quando foi feita uma assembleia e colocaram a Aí Catiane. apontaram o dedo, é Foi. você. Catiane, o problema é seu, então você está à frente, você quer? Aí eu pensando assim, não, eu quero resolver o meu problema. E agora? Eu só quero resolver o meu problema e depois eu saio. Só que não aconteceu. Simplesmente me apaixonei, né, por essa área, tanto que já estou há 5 anos no mercado. Parabéns. E quanto mais eu aprendo, quanto mais eu adquiro conhecimento, mais eu quero realmente mergulhar nesse mundo Mas a condominial. história você resolveu. O que Resolveu. você fez lá para resolver? Isso foi um case de sucesso. Graças a Deus. Foi recuperado com as empresas que realmente a gente viu que tem respaldo, que tem responsabilidade, que isso é importante. Conta pra gente, depois que você foi eleita, né? Que aí você teve o poder, vamos dizer assim, de tomar algumas decisões Isso. importantes, estratégicas, mas como é que você procedeu? Qual foi o procedimento do início ao fim até a solução dessa questão estrutural? Pronto, a gente teve que contratar empresas de renome, né? Pedir totalmente o edital de obras. E aí começamos... Taxa extra. Né, que não foi fácil de lidar com isso, foi uma novidade para todos os condôminos, então, mais do que nunca, eu tinha que gerir esses conflitos, sem muito conhecimento dentro da área. Mas muita vontade. E muita vontade de trabalhar, de resolver, não só porque era o meu apartamento em si, mas a gente começa a pensar no coletivo. Sim. Quando estamos como síndicos no momento, a gente tem que pensar como um coletivo. Se isso poderia estar acontecendo comigo, poderia estar acontecendo com qualquer outro. Então, a gente conseguiu, né, através de várias reuniões, assembleias, contratar uma empresa de responsabilidade com transparência, que é isso que a gente tem que procurar, né, dentro das empresas, e conseguiu concluir o nosso serviço em 6 meses, com muito sacrifício, mas conseguimos. E aí eu comecei a trabalhar como síndica, né, na questão da inspeção predial. Bacana. Quando eu vi que isso estava acontecendo, então o primeiro passo, que qualquer síndico, pelo amor de Deus, tenha um conhecimento sobre isso, faça uma inspeção predial. Sim. É um custo para o condomínio, mas é uma segurança ao mesmo tempo. Isso a gente bate muito desde o início do nosso projeto, inclusive reforçando aqui o apoio do CREA, né, na figura do seu presidente Fernando Galiza. Que a lei ela foi feita para proteger vidas, né? Então, quando a gente tem essa percepção e no final das contas, além de proteger, valorizar o patrimônio, porque você, morador, investiu lá para muitos, é um investimento de vida, que é a sua moradia, né? E aí você sequer sabe o que está acontecendo no seu condomínio, mas ele está lá com uma fissura, está com uma rachadura. E se você não se ater, vai desabar, vai cair, vai quebrar, né? E perder vidas, você não repõe. A conta sai muito alta. Não tem preço. Não tem. Mas quando você ainda vai para uma correção que não é a prevenção, é a corretiva, sai mais caro. Então a inspeção ela existe para quê? Para você analisar o risco, identificar os possíveis problemas que vão impactar em vidas, né, em segurança, e, lógico, trazer a segurança para todos a comunidade condominial. Então, parabéns como moradora, inclusive, né, você tomou essa iniciativa, essa tua história aqui já é uma história bem bacana de se compartilhar. Isso. E depois que você resolveu esse primeiro problema, foi para a inspeção, atendeu lá as demandas, os demandas emergenciais, que tem lá, os tópicos, né, as prioridades, mas no final das contas, valorizou o imóvel? E muito. Aí o meu próximo passo, eu só gosto de desafio grande. Aí o próximo passo foi a fachada, que estava bem debilitada. Você não gosta de problema pequeno, não, né? Não gosto.
E aí, como é que foi? Outra taxa extra. Aí os moradores, eita, ela só quer taxa extra. Só, mas tentando valorizar o Sim, patrimônio sim, e trazer sim, segurança, sim, né? sim. A questão da fachada é importante porque às vezes, é só uma cerâmica ali, mas se aquela cerâmica cair, o que poderá acontecer? responsabilidade A civil, né? responsabilidade. Eu já pensei, claro, em minha pessoa como síndica, né? Que eu Sim. não respondo só pelo CPF, eu respondo, quer dizer, pelo CPF. O teu também. CPF responde pelo CNPJ lá do Com condomínio. certeza. Então, eu pensei nessa questão da segurança e na valorização patrimonial. E isso foi brilhante, foi um desafio enorme. Talvez foi o maior Foi, de todos. foi. Os conflitos foram muito grandes. Entre empresa e morador e eu como síndica. Fala aí para quem está começando esse processo agora. Dá dica aí para quem está começando, tá com o risco, né? Qual é o primeiro passo, né? Desde a contratação ao dia a dia mesmo conturbado que é os lados, né? Isso. Como é que é isso aí? Pronto, a questão primeiro é você realmente fazer todo um aparato de orçamentos, de escolhas de empresas e levar isso em assembleia. Antes de contratar a assembleia, é bom que você veja já com um engenheiro, né, que trabalha nessa construção civil, ver o que realmente pode tirar com antecedência para que não caia de imediato e trazer essa prevenção, mas já cuidando dentro dos testes, né, que a gente é preciso fazer os testes de percussão, vários testes que eles fazem de Para quem não reboco. sabe, é o da cadeirinha, gente, teste Isso, que você percussivo, fica né? Fica batendo batendo, lá. né, para ver o que realmente está precisando ser trocado, porque às vezes está lá tudo lindo, maravilhoso, a cerâmica, e por trás não está nada funcionando, né? Às vezes é o reboco. Então, é importante É o primeiro passo, né? fazer esses testes, né, para que realmente veja a gravidade de como está a sua saúde da sua fachada. E aí a gente fez isso. Isso demorou um ano. Um ano com É taxa mão de obra, né, extra, amiga? com mão de obra, com muita conversa, né? Já preparando os moradores com os barulhos que vai ter, né? Das poeiras, mas isso faz parte, Esse é o papel infelizmente. do síndico, né? Isso. E tem que ter muita paciência, muito equilíbrio emocional. Você tem demais. Pronto. E aí deu super certo, mas demorou bastante para concluir tudo que a gente queria, né? Mas foi um case realmente de sucesso, conseguimos superar. Parabéns. E qual é o próximo desafio, já que você só gosta de coisa de problema grande, né? Não gosta de problema pequeno. Então, o meu desafio maior agora é a Assocíndicos, né? Fala aí da Pronto. Assocíndicos, né? Mandar um grande abraço aí para a nova diretoria, né? A Isso, nova a nossa presidente, presidente, Daniele Galiza. Daniele. Já E tá feito o convite aí para você já Isso. vir aqui estrear também aqui no podcast. Pronto, tivemos agora recentemente a posse, então eu faço parte agora da diretoria administrativa. Esse é o meu novo desafio de realmente Bacana. abraçar essa comunidade, esse segmento condominial que, por muitas vezes, eu me encontro assim um pouco carente de conhecimento, de informação. Muitos síndicos não sabem que existe uma associação que realmente apara, né, todos os direitos dentro da ética, da responsabilidade, né, com o síndico. E às vezes o síndico se sente perdido, se sente só, mas vocês não estão só. Fala aí quais são os canais de comunicação, o que o síndico que ainda não está associado. E aí essa mensagem vai para você que está acompanhando agora o nosso Isso. programa. O que ele pode esperar da associação? Pronto, a associação ela existe justamente para trazer resguardar os nossos síndicos hoje dentro da área condominial, no segmento jurídico, dar uma assistência, porque tem muitos síndicos que não têm um conhecimento naquele dia a dia e às vezes precisa, sim. né, de uma rede de conexão, de uma rede que realmente possa apoiar em Que várias acolha situações, também, que né? acolha. Então você pode nos procurar através das redes sociais, a Assocíndicos Ceará, estamos de braços abertos e seja um associado. E quanto é para se associar? É caro? É barato? Não, É de jamais. graça. É uma taxa tão simbólica, mas que traz todo uma valorização para o síndico. É só apenas R$50. Não, aí não, Entendeu? não E paga você- nem o estacionamento, Isso, né? e você, de graça você praticamente. participa de várias redes de conexão, de network, né, ajuda jurídica. Então, estamos aqui para ajudar os nossos síndicos do Ceará. Parabéns pela iniciativa, Catiane. Gostei demais da tua história, né? E para quem está querendo ingressar nesse mercado de condomínio, às vezes por uma iniciativa, por um desejo de melhor preservar o seu patrimônio, ou não está gostando, né, do aspecto do seu condomínio, não está gostando Isso. da forma que ele está sendo gerido,
quais são os desafios hoje que você acha que o síndico ou a pessoa, o morador que quer assumir esse cargo, ele deve, né, percorrer, e quais são os desafios, inclusive, para quem está começando, né, que você encontrou também na tua primeira gestão, primeiro ano? É a falta de conhecimento. Às vezes um síndico ele entra achando que é só para pagar boletos e não é. Tem outra verdade por trás. Realmente um síndico, se ele quiser não só administrar o seu condomínio, mas outros condomínios, ele tem que ir à procura mesmo de conhecimentos. Vá se profissionalizar, vá fazer cursos, que realmente isso vai lhe trazer uma bagagem, até mesmo como você vai se posicionar na sua simples assembleia. Quando eu fiz a minha primeira assembleia, eu me tremia todinha, não sabia nem o que falar, mas com o passar do tempo, adquirindo conhecimentos, através de network também, você acaba realmente se tornando uma pessoa que tem respaldo em falar aquilo. E às vezes o síndico ele se sente só porque também não procura pessoas que realmente possam lhe ajudar. Hoje um síndico ele tem que estar aparato com várias especialidades. E o conhecimento está aí disponível, Isso. Só não vai buscar quem não quer. Quem não quer. Então, o nosso projeto aqui, inclusive, o Tempo de Condomínio, está disponível gratuitamente no YouTube. Isso. Né? Então, para a gente finalizar aqui esse minuto com o síndico, com a síndica, faz uma chamada, então, para quem está acompanhando o nosso programa, para participar da Socintix, já que você agora é o novo projeto seu aí, engajar a associação. Isso. Eu quero convidar todos os síndicos, né, que ainda não sabem que existe uma associação, venha nos conhecer, estamos de portas abertas, através das nossas redes sociais, através do WhatsApp, pode nos procurar que a gente tira todas as dúvidas de como se associar, a importância de você realmente se associar, o que vai lhe trazer de benefícios, então seja um associado da Socintix. Reforço aqui, vou deixar um QR Code de contato aqui da nossa produção, aponta aí teu celular, tua câmera do celular e manda tua mensagem que a gente tem o maior prazer em compartilhar os contatos, né, as mídias sociais da Socintix também. Catiane, desejo para você melhores performances ainda, eu já sei que você é uma síndica 5 estrelas aí, como chamam, né? Que honra! Mas também agora à frente aí desse cargo da Socintix, o Tempo de Condomínio, né, podcast, também na rádio, está de braços abertos aí para engajar a associação. Em breve tem novidades aqui, a gente vai compartilhar no futuro próximo. E uma boa sindicatura aí para você. Muito obrigada. E também quero parabenizar pelo Tempo de Condomínio, que já está aí há alguns anos, né? 5 anos já. 5 anos, né? Pouco tempo. Então, trazendo todo esse conhecimento, uma bagagem, ajudando realmente as pessoas que precisam, né? Se aprimorar, adquirir conhecimento através de uma empresa que não conhece. Então, parabenizar também o seu projeto, que tá lindo. Obrigado. Foi feito aqui com várias mãos e a gente, inclusive, agradece toda a produção aqui da Tempo FM, que nos proporciona esse momento aqui tão feliz, né? Isso. E para quem quiser realmente conversar comigo depois... Deixa aí teu contato, né? Isso, claro. Vender o peixe, né? Venda aí. O meu WhatsApp é 85996-757041. Pode me procurar que estou à disposição. Vou deixar aqui, né? Produção já deixa aqui o contato da Catiane Silva. Desejo para você aí uma ótima jornada à frente da Socintix. Amém. E uma ótima sindicatura aí com os novos projetos que eu acredito que vão acontecer em breve. Diego. Para você, ouvinte, eu desejo aí uma ótima semana. Estamos finalizando aqui o episódio de hoje. Lembrando que todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, tem um episódio novo do nosso projeto aqui com especialistas, com temas relevantes, né? Então já te convido a seguir o nosso canal do YouTube, Tempo FM Oficial, se inscreve no nosso canal e compartilha diretamente aí no grupo dos moradores. Você que é síndico, não está conseguindo conectar informação aí para o seu grupo de moradores, manda, não é você que está dizendo, são os especialistas aqui do Tempo de Condomínio. Então, até a próxima terça com um novo projeto, um novo episódio aqui do Tempo de Condomínio. Fiquem com Deus e até a próxima. Tempo de Condomínio. Oferecimento Rede Unicom, especializada em segmento condominial. Única Serviços, mão de obra terceirizada. Megagem, Grupo Gerador e Bombas. Ícone Elevadores, distribuidor autorizado Cone Ortobras para todo o Ceará. Água Ouro Azul, uma mina de saúde. Top Clean, soluções em higienização profissional. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará.